Olá, viajantes da estrada do autoconhecimento. Seja bem-vindo para mais um trecho que a gente vai fazer dessa nossa jornada com Davi, aprendendo um pouco mais a nos conhecer a partir da experiência de Davi e hoje também da experiência de Saul com relação a Davi. Nós vamos pensar hoje sobre a insegurança e os seus efeitos. Todos nós precisamos perceber e admitir as nossas inseguranças para então buscar cura e crescimento. Não é muito agradável admitir que nós temos inseguranças, que nós temos medos. Não é agradável admitir que nós somos pequenos diante de algumas questões ou pelo menos diante de algumas impressões, não é? Mas se nós queremos a cura e o crescimento, nós precisamos admitir a nossa insegurança. Saul, ele era um rei extremamente inseguro. Nós já vimos isso pelos ataques de ciúme, pelos ataques de raiva, pela maneira como Saul lidava com Davi. Um dos efeitos dessa insegurança é o delírio persecutório. É um desvio de personalidade que leva a pessoa a acreditar que está sendo perseguida por tudo e por todos. E esse delírio persecutório leva a pessoa a tomar decisões erradas, leva a pessoa às vezes a se trancar no seu mundo ou às vezes atacar a quem não precisaria atacar. Veja só, nós vamos ao trecho de 1 Samuel, capítulo 22, versículos de 6 a 13. Eu vou ler agora 6 e 7 e a gente vai perceber como é que a insegurança gera manipulação. Diz assim: Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão, debaixo da tamargueira na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor. E ele lhes disse: ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? Nós vemos aí as palavras de Saul diante dos seus soldados e dos seus comandantes, tentando provocar neles a escolha de fidelidade. Ele disse: a quem vocês vão ser fiéis? Vocês vão ser fiéis a mim ou vocês vão ser fiéis a Davi? Como se os soldados dele estivessem com esse tipo de dúvida. Eles não estavam. Mas na cabeça de Saul havia um jogo de interesse, e aí Saul pergunta: o que ele vai fazer por vocês? Ele vai dar a vocês comando? Ele vai dar a vocês terra e vinhas? Então, num jogo de manipulação, como um jogo feito por casais em separação, onde as palavras são escolhidas para levar a pessoa a escolher entre um e outro, e não raras vezes para o filho escolher entre pai e mãe, entre um e outro, esse jogo de manipulação por causa da insegurança, tentando colocar outras pessoas na sua escolha por fidelidade. Quando você observar manipulação nas palavras de alguém, saiba que ali há insegurança. Uma pessoa insegura, ela tentará manipular para fazer com que você escolha. Você é comigo ou você não é comigo? Eu estou certo ou ele está certo? O que é que você tem a dizer sobre isso? Mas você não deve só observar isso na vida dos outros. Se os outros têm essa manipulação nas palavras, observe se não existe esse quadro em você. Observe se você não tenta fazer isso com as pessoas, sempre tentando fazer com que as pessoas optem se elas estão com você ou se elas estão com outro, como se elas tivessem que dizer: ah, não, eu não quero conversar, eu não quero fazer, eu não quero falar nada com pessoa. Observe se não há em você essa manipulação de palavras que são geradas pela insegurança. E aí o que você precisa ver é o que é que está causando a insegurança em você. A insegurança, ela gera o sentimento de perseguição. Olha no versículo 8,
quando Saul continua conversando com os soldados e comandantes, ele diz assim, ó, é por isso que todos vocês têm conspirado contra mim? Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé? Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa quando meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. Saul, ele vê perseguição na atitude do seu exército. Ele diz, vocês têm conspirado contra mim. Quem estava fugindo de Saul era Davi. Davi não estava atacando Saul. Davi estava se protegendo de Saul. O exército de Saul não havia escondido Davi, não havia dado guarida, nem dado fuga a Davi, mas Saul vê essa perseguição e fala, vocês têm conspirado contra mim. Ele diz, ninguém me informa, ninguém me diz o que está... Como se as pessoas soubessem e estivessem escondendo dele. Ah, não deixa Saul saber onde é que Davi está. Ele diz, ninguém me informa. E ele diz ainda assim, ninguém se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar a mim espreito. Olha lá, ninguém se preocupa comigo e ninguém me avisa que o meu filho Jonatas, incitou o meu servo, Davi, a ficar à minha espreita. Então na cabeça dele, o filho dele tinha dito para Davi, vai Davi, se prepara, se esconde aqui, agora a gente vai ajudar, você vai pegar meu pai, como se ele tivesse dentro desse jogo. Pessoas inseguras, elas são cheias de autocomiseração, ou cheias de dó de si mesmo. Ah, ninguém se preocupa comigo, ninguém é a meu favor, todo mundo quer o meu mal. Perceba se pessoas perto de você não são cheias de autocomiseração, cheias de dó de si mesmo, e por causa disso fica tentando colocar as pessoas numa situação embaraçosa. Vocês não estão cuidando de mim, vocês não se preocupam comigo. Essa dó de si mesmo é uma consequência da insegurança. Agora, observa se você não é assim. Observa se você não é aquela pessoa que fica assim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém se preocupa comigo, todo mundo está preocupado com a sua própria vida e eu estou aqui cheio dos meus problemas e todo mundo armando para o meu lado. Perceba se não é em você, porque se há em você isso, é porque há em você inseguranças e você precisa observar aonde estão estas inseguranças. Agora, além disso, a insegurança, ela gera uma interferência na percepção. A pessoa vê com a lente errada. A pessoa, ela tem a sua percepção dificultada com interferência. Olha lá, de 9 a 13 fala assim, ó. Entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse, vi o filho de Jessé chegar em Nob e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele, também lhe deu provisões e a espada de Golias do filisteu. Então, o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram os sacerdotes em Nob, e todos foram falar com o rei, e Saul disse, ouça agora, filho de Aitube. Ele respondeu, sim, meu senhor. Saul lhe disse, por que vocês conspiraram contra mim, você e o filho de Jessé? Porque você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada como ele está fazendo? O relatório de Doeg, que ele viu Davi lá em Nob, viu que Aimeleque estava consultando a Deus em favor dele e que Aimeleque deu a ele provisão e espada, esse relatório foi ouvido por ouvidos contaminados. Saul viu Aimeleque como um conspirador que ajudava um rebelde e um subversivo. Davi é um rebelde e um subversivo, e você consultou a Deus em favor dele, e você deu a ele provisão, e você deu a ele a espada. Então, o relatório de Doeg
não fala nada que Davi estivesse fazendo contra Saul. Só fala que viu Davi lá. Só diz o que aconteceu. Mas os ouvidos de Saul estavam contaminados por causa das suas inseguranças. A nossa insegurança leva a conclusões precipitadas e erradas. O inseguro, ele não percebe a realidade dos fatos, ele percebe os seus sentimentos acerca dos fatos. A pessoa que tem inseguranças, ela não vê as coisas como elas são, ela vê as coisas como a pessoa teme que elas sejam. Como a pessoa teme. Então são os seus sentimentos que contamina e leva a condições erradas e condições inadequadas. Observe se não há esse quadro em você. Observe se, por causa das suas inseguranças, você não ouve informações verdadeiras, mas elas chegam até você contaminadas. Observe se quando você tem as suas relações e alguém fala alguma coisa sobre alguém, sobre algum conhecido, algum parente, né? Você já está achando que ali tem algum esquema contra você. Observe bem. Observe, porque a insegurança gera uma interferência na percepção das coisas. Olha, querido, ser honesto com a nossa insegurança é o primeiro passo para alcançar segurança. Você não quer se sentir inseguro? O primeiro passo é ser honesto com a sua própria insegurança. Este é um importante passo na estrada do autoconhecimento. Quando você admite as inseguranças que existem e com relação a que elas existem. Às vezes insegurança com relação ao cônjuge, às vezes insegurança com relação a algum familiar, às vezes insegurança com relação a um colega de trabalho ou a um patrão, às vezes insegurança com relação a um conhecido ou um amigo. É importante que você identifique estas inseguranças. Bom, mas identificando essas inseguranças, é preciso que você encontre refúgio no Senhor, aonde as nossas inseguranças verdadeiramente são combatidas. Sabe por quê? A gente precisa do refúgio do Senhor, porque às vezes a gente tem insegurança com relação a Beltrano, mas na verdade o perigo ele vem de Cicrano. Às vezes nós estamos observando a insegurança que vem pelas nossas costas, mas o perigo está vindo pela nossa frente. Às vezes a gente pensa na insegurança que está vindo à nossa direita e o perigo está vindo à nossa esquerda. Então, na verdade, nós não temos um olhar completo, amplo de todas as coisas. Mas quando você confia em Deus, quando você sabe que Deus é seu refúgio e fortaleza, não importa de onde venha o ataque, não importa quem poderia estar armando contra você, então você consegue ficar seguro, porque a sua segurança não está nas informações que você tem, e nem nas suas reações às informações que você tem. A sua segurança está no fato de que os olhos do Senhor estão sobre você e a mão do Senhor está estendida para ser o seu protetor. Estando seguro nas mãos do Senhor, você não tentará manipular ninguém, você não terá um sentimento de perseguição e nem você terá interferência na percepção acerca da realidade. Este é o importante passo no caminho do autoconhecimento. Deus te abençoe. Até o nosso próximo trecho da jornada.